Bem-vindos, alunos, tudo bem? Hoje temos o professor Paulo, ele é técnico e preparador físico e vem falar pra gente um pouquinho da sua profissão. Tudo bem, professor? Seja bem-vindo. Tudo bem, tudo jóia, tranquilo. Boa tarde aí a todos. Boa tarde, professor. Boa É um prazer tarde. estar aí falando com vocês aí. Pessoal, deixa o like. Comentem aí, por favor, porque é a terceira vez que a gente está tentando gravar. Professor, deixa eu já perguntar um pouquinho da sua história. Então, gente, eu comecei com o futsal, né, com o esporte e tal, muito novo, né? Então sempre joguei bola, né, desde moleque e tal. Mas aí sempre disputei os campeonatinhos, né, regionais, essas coisas, né, de moleque de 12 anos, 11, 12 anos. Mas aí com 15, 16 tentei o futebol de campo, né? E depois de não ter conseguido um futebol de campo, que não era muito a minha praia, né? Eu sempre tinha jogado salão, mais salão e tal. Aí fiquei no salão, né? Tive uma oportunidade de jogar num time grande lá no Rio Grande do Sul, na UBRA, na época, que era uma universidade que investia bastante no futsal, né? Na época lá, depois até quebrou e tal. Mas ali eu tive meu primeiro contato com esporte profissional, né? Eu sou do interior do Rio Grande do Sul, né? E tive a oportunidade na época de poder ver, né? E presenciar uma estrutura grande, né? De um clube grande, e um clube que investia muito, um lugar que investia muito em esporte, não só no futsal, né? Futsal tinha jogadores de seleção brasileira. O atletismo era quase toda a equipe olímpica brasileira que treinava lá com a gente. A gente não, né? Treinava do lado lá, lógico. Tinha a equipe do vôlei, que tinha vários jogadores de seleção brasileira, masculina e feminina. Então, era uma estrutura gigantesca, muito bonita. E lá que eu tive meu primeiro contato, então, com esporte de alto nível mesmo, né? E lá que eu comecei a estudar, né? Lá que eu comecei minha faculdade. No ano 2000 foi isso, né? O ano que eu comecei minha faculdade. E a partir daí eu vim, então, mudando de times, né? Eu fiquei um ano lá só no ano 2000, daí 2001, e aí fui para vários times diferentes, né? Tive fora do Brasil um tempo, inclusive, né? Tive na Europa aí 2 temporadas, fiquei em Portugal. E daí em 2010, metade do ano, me chamaram para vir para Guarapuava, né, para jogar aqui com o Baiano e tal, o Brigadeiro também, né, eu conhecia bem o Brigadeiro. Tinha vários jogadores aí que eu já tinha jogado junto. E daí surgiu essa oportunidade, na metade do ano de 2010 eu vim para cá. E daí em 2013 eu me formei na faculdade, né, comecei no ano 2000, terminei em 2013. Em 2014 terminei a pós-graduação na Guaracá também, fiz a graduação e a pós-graduação na Guaracá. E daí em 2014 eu parei de jogar bola, daí fiquei 15 anos então jogando bola e parei para dar aula na Guaracá, né? Em 2015 eu comecei a dar aula na Guaracá, graças aí a professora Ilma, né, o professor Pablo também, que me ajudaram bastante aí a entrar na Guaracá. Graças à professora Ilma que eu me formei, né, que ela me ajudou porque eu passei por 5 faculdades diferentes, né? E as grades mudam, né, de uma faculdade para outra, mudou de licenciatura plena para bacharelado e licenciatura, então eu vinha de um tipo, mudou para outro tipo, e daí a Ilma se via louca sempre com todas essas, eu tinha um livro assim de grades curriculares e ementas de tudo que é tipo, né, para ela resolver esses pepinos aí, mas aí consegui, ainda bem ela tinha comigo, pelo menos ela tinha uma certa paciência, né, para trabalhar nisso, e foi bem bom. Daí em 2013 consegui me formar. E daí fiquei 3 anos na faculdade, né, na Guaracá, e daí, como eu entrei no mestrado na Federal do Paraná com bolsa, aí eu resolvi sair da faculdade, né, porque eu tinha outras coisas também e tal, e para me dedicar 100% aí ao mestrado, fiquei só com mestrado.
E daí depois surgiu a oportunidade de ser técnico, né, e preparador físico e tal, e daí... Mas eu sempre desde que eu parei, desde o ano que eu parei, eu ajudava, né, na preparação física aqui do CAD. Sempre ajudava nas avaliações, né, de alguma forma eu estava metido lá no meio do negócio. E daí, só que em 2018, como no meio do ano ali, eu tinha terminado minhas disciplinas do mestrado, e o técnico aqui, ele estava com problema de saúde, eu assumi a bronca daí, né, terminei o ano de 2018, e daí 2019, agora 2020, eu estou trabalhando junto ali no CAD de novo, né, preparação física, parte técnica e tática também, tudo um pouco. Como que é o seu dia a dia como técnico, como preparador físico? O que você faz tanto? O que a profissão exige? Bom, o dia a dia, assim, ele é bem corrido, né? Como o time, ele treina aí 2 períodos, né? Todos os dias da semana. Então, a gente tem que estar sempre muito bem organizado com tudo, né? E esse planejamento aí anual, né? Mensal e semanal, ele tem que estar... tu não pode chegar na hora do treino e, opa, o que eu vou fazer agora? Isso não pode acontecer, né? Então você tem que estar bem organizado. Então, e você não pode chegar todo dia e fazer a mesma coisa, né? Porque senão a gente foge aos princípios científicos aí do treinamento esportivo, né? Um deles é o princípio da variabilidade, né? Que você não pode deixar o treinamento monótono, senão o atleta ele não consegue mais progredir. Então a gente tem que estar sempre organizado, sempre trabalhando com planilha do Excel, sempre trabalhando com calendário, sempre anotando tudo, né? O que faz. E o preparador físico, né? Geralmente ele é o cara mais organizado da equipe técnica, né? Porque é ele que vai, pelo menos aqui, em vários clubes eu já vi isso, é o preparador físico que vai organizar a semana, horários e tal. Horários de treino, né? E porque no meio da semana vai ter academia, então você tem que dividir grupos para ir para academia, você tem que organizar o seu treinamento físico, né? E o restante da equipe técnica, geralmente o técnico, né? Que ele fala, eu quero tal e tal dia para trabalhar, e daí tu organiza ali dentro da tua programação semanal aí, mensal, de treino. Por isso que o preparador físico ele precisa estar super organizado com isso, desde o começo do ano, né? Porque você vai organizar a partir da temporada, né? Por exemplo, o campeonato ele vai começar final de março, por exemplo, a gente começa a treinar, geralmente é isso que acontece, começo de fevereiro. Então, você tem aí 1 mês e meio, um pouco mais, para você fazer o período de preparação, né? Para começar a competição. Então, dentro desse período, você precisa trabalhar, você precisa potencializar todas as capacidades físicas, né? Que a gente conhece e que a gente sabe que são super necessárias aí dentro do futsal, né? Força, potência, velocidade, agilidade, resistência aeróbica, resistência anaeróbica, né? Tudo isso é necessário. E tudo isso a gente precisa trabalhar. Algumas a gente consegue, isso foi tema do meu mestrado também, é uma discussão bem grande. Algumas a gente consegue trabalhar junto, né? Força, potência, a gente até consegue trabalhar junto, outras já não tanto, né? Você tem que trabalhar de forma isolada. Então, tudo isso tem que estar bem organizado, porque se eu esquecer de alguma coisa, o cara não vai ter velocidade, né? O cara não vai ter força, o cara não vai ter potência, né? E tudo isso é muito necessário. O cara não vai conseguir mudar de direção com velocidade, não vai ter coordenação motora e tal. Tudo isso é muito necessário dentro do esporte. E tu não pode esquecer de nada. Então a gente chega no começo do ano, avalia, passa um mês, avalia de novo, assim, quantas vezes conseguir avaliar é o melhor possível, né? Então tu avalia algumas coisas no começo do ano, depois avalia outras coisas ali depois de um mês, né? Daí tu vai organizando as tuas avaliações ao longo da temporada, né? Para te saber como é que eles estão fisicamente. Tecnicamente, taticamente, né? É mais no jogo, assim, que a gente analisa, né? Que a gente observa. Essas avaliações, a gente faz um tipo de avaliações aí, né? Scout de jogo e tal, quantos passes o cara erra, quantos chutes o cara erra. Isso a gente avalia de uma forma melhor aí durante os jogos mesmo, né? E outra coisa que a gente pode levar em consideração são os resultados, né? A performance do atleta. Então, é um tipo de avaliação também, né? Não que isso seja
tem essa relação direta aí com as capacidades físicas e tal, mas é uma base importante, né? Lembrando a importância da graduação, professor, você falou das capacidades físicas. Quais disciplinas que você viu na graduação que hoje você usa bastante dentro da sua profissão? Bom, são várias disciplinas, né? As disciplinas de esportes, assim, todas as disciplinas de esportes, né? Seja elas coletivas ou individuais, alguma coisa a gente pode levar como aprendizado, né? Porque todas elas têm suas peculiaridades. E algumas dessas peculiaridades que tem em cada disciplina, né, em cada esporte, a gente leva como conhecimento e a gente usa na hora da prática. Eu dou exemplo aqui de alguns, hoje eu sou personal trainer também, e tem alguns atletas do tênis, atletas não, né, alguns atletas amadores aí do tênis, né, que eu tive que estudar o tênis um pouco, como é que funciona, né, pouco não, bastante, eu tenho estudado tênis para saber como é que funciona, e tem várias coisas, então, que eu trouxe do tênis pro futsal, né, para a parte de preparação física, até para a parte de concentração, para a parte técnica, tática e tal, que a gente aproveita. E dentro de outros esportes, então, nem se fala, né, sempre tem alguma coisa que você pode aproveitar. Então, é importante a gente estar bem concentrado aí nas disciplinas de esportes. Outras disciplinas aí, fisiologia, treinamento desportivo, biomecânica, super importante a biomecânica, mesmo sendo chato, parecendo que é chato pra caramba, né? Mas ela é super importante na hora prática ali, para a gente entender bem o movimento, né? Para a gente conhecer o que a gente está fazendo, né? Porque, tipo, a gente vê muita gente fazendo a tal da receita de bolo lá, né? Que os professores falam. E isso às vezes pode atrapalhar na hora de você ajustar o teu treino, né? Uma coisa importante hoje é a tal da individualidade biológica, né? E no esporte, claro que no esporte coletivo a gente, na maioria das vezes, trabalha de forma coletiva também, na parte de preparação física. Mas você tem que estar atento a algumas individualidades lá, e essas disciplinas, fisiologia, biomecânica, e o treinamento esportivo, principalmente, elas ajudam a gente a entender o porquê que o cara está fazendo de uma forma, por que ele pode fazer de outra, o que ele tem de fraqueza aqui nesse movimento, por que ele está fraco naquele outro movimento, né? Então, você ter conhecimento disso pode dar uma base física melhor aí para o teu atleta, né? E até, principalmente, né, que hoje a gente trabalha muito a parte de prevenção de lesão. E você entendendo de biomecânica, você entendendo de fisiologia, você entendendo o treinamento esportivo, você consegue ter uma capacidade muito maior para não deixar o teu atleta se machucar, né? E isso, por exemplo, você deixar o teu atleta, às vezes o melhor atleta ter 1 semana, 2 semanas, 3 semanas fora, pô, o cara perdeu completamente a capacidade, a força, a potência e tal, né, a parte de condicionamento físico dele. Professor, deixa eu fazer uma pergunta um pouquinho maior, mais ampla. O mercado de trabalho é bastante concorrido, né? Existe possibilidade, junto com o mercado de trabalho, eu chegar num nível assim, a treinar, por exemplo, no futebol o Neymar, ou treinar o Guga no tênis, o Bruninho lá no vôlei, nessa alta performance, existe possibilidade? É muito concorrido o mercado? Bom, assim, eu acho que não é tão concorrido, porque falta, o que eu sinto assim, é que falta gente capacitada, entendeu? O pessoal até acha que não, mas falta oportunidade, né? Falta-se equipes e tal. Assim, eu acho, talvez falta gente disposta a pagar o preço, né? Porque a oportunidade ela vai aparecer uma hora ou outra, mas você tem que pagar o preço. E qual que é o preço? O preço é, muitas vezes, você trabalhar em condições que não são as que você gostaria. Porque tem muita gente que fala, pô, saí da faculdade, pagava lá uma fortuna na faculdade, sei lá quanto, e vou sair para não ganhar nada, às vezes, né?
opa, tem que trabalhar o dia inteiro, e professor de educação física é isso, tem que trabalhar o dia inteiro, das 7 da manhã até muitas vezes às 10 da noite. E por isso que a gente tem gostado do que faz, né? Só que daí, nesse dilema que a pessoa se encontra na hora que a pessoa sai da faculdade, ela acaba perdendo algumas oportunidades, né? E eu dou exemplo do Xuxa, do menino que trabalhava comigo ano passado, né? Do Xuxa, que foi trabalhar lá de graça com a gente, né? Que ele é formado da Guaracá. Não tem pós-graduação, não tem nada. Nem era muito bom aluno na faculdade, porque ele foi meu aluno na faculdade. E foi trabalhar lá disposto a aprender, porque ele queria isso. Ele falou, não, eu quero ficar aqui com você e tal, para aprender, eu quero que você me passe conhecimento, eu quero ter essa experiência com os atletas, né? Experiência de lidar com o atleta, que isso é super importante, porque eu já tive preparador físico que ele não tinha muito conhecimento, assim, tinha um conhecimento dele da faculdade, inclusive eu vou citar o nome do cara, o cara, ele é um puta cara, assim, ele é muito gente boa, né, e ele conquistava o atleta nisso aí, mas o conhecimento de trabalho físico dele era antigo, né, do tempo lá dos anos 2000, né, que era um trabalho diferente, completamente diferente de hoje, não era moderno. Mas assim, ele conquistava o atleta e o atleta acabava confiando nele pelo jeito dele, né? Pela pessoa que ele era, e ele foi bicampeão paranaense aqui. Então, às vezes a forma como a pessoa é, né? E essa experiência, claro, que a pessoa vai se tornando, né? Se ela estiver disposta a isso, pode ajudar muito ela a estar nesse meio, né? Tá nesse meio. E voltando ao exemplo do Xuxa, então, ele trabalhou 2019 aí de graça praticamente, ganhava R$200 quando sobrava dinheiro lá, o presidente dava para ele. E esse ano, então, 2019 ele trabalhou, começou o ano de 2020, eu estava aí no mestrado, meu professor me ligou, de repente meu professor me liga lá no começo do ano agora, e falou, o outro professor lá, inclusive um professor que está na Itália hoje, me ligou perguntando sobre se tu conhece algum preparador físico, né, para um time ali, o time Laranjeiras, que hoje em dia está na Prata, é um time, provavelmente um dos melhores times da Prata hoje. E daí como eu conheci o técnico lá de Laranjeiras, né, eu fui direto falar com ele, ele me falou, cara, eu quero ver se você tem alguém que seja recém-formado, né, mas que tenha um pouco de experiência já com escolinha também e tal, e que esteja disposto a aprender, mas que seja trabalhador. Eu falei, cara, é o Xuxa, né, e aí surgiu a oportunidade dele, né, ele comeu a massa aí um ano, sem receber nada, certo, sem dinheiro, mas estava no meio, né, trabalhando, se esforçando, nunca reclamava por que eu tenho que fazer isso, por que eu tenho que fazer aquilo, não, carregava cone, carregava bola, às vezes tinha que, sei lá, fazer treino na areia, levava água, e de repente surgiu a oportunidade e a primeira pessoa que eu pensei, lógico, não, é o Xuxa, e acertou lá em Laranjeiras, então com um técnico que já foi técnico de Liga Nacional, já foi campeão paranaense aí da Série Ouro, ele era ex-atleta, né, é um técnico que tem um potencial gigantesco de crescimento, e o Xuxa pode aproveitar muito isso, e numa dessa pode ir junto com o cara para uma equipe melhor e tal. Então, essa falta para o pessoal, pagar o preço, né? Pagar o preço pelo seu objetivo, que é maior do que só um ano, né? Ou maior do que só ganhar o seu dinheiro lá no final do mês, né? Dentro do esporte, isso não pode existir, né, cara? Eu quero trabalhar só para ganhar meu dinheiro no final do mês, isso não pode existir. O esporte, ele tem que ter uma dedicação muito grande para você tentar conseguir alguma coisa. E se manter sempre atualizado, né, professor? Exatamente. Fazer a pós-graduação que você fez, o Xuxa, ele mostrou que com a competência que ele tinha e sempre atualizado, ele conseguiu ter patamares maiores, né? Em busca de trabalhos melhores também. E assim, ele é bem novo. Ele tem 22 anos e geralmente o técnico de ponta tem entre 30 e 45, 50 anos. Então ele tem muita coisa ainda para trabalhar. Isso. Eu queria só perguntar para você qual que é a importância, né,
de ser um técnico, né, para a sociedade. Como que as pessoas veem? Já mesclando isso, eu lembro uma vez que era antes da Copa do Mundo de 2002. Eles fizeram uma enquete lá no Jornal Nacional. Eu tinha, 10 anos de idade, e a pergunta era: quem que é o novo técnico da seleção brasileira? E lá tinha vários, Luxemburgo, tinha Felipão. Eu lembro que foi tanta a notícia, a audiência também, que ganhou o Felipão foi técnico, assim, e era a coisa mais falada no mundo. Dizem que ser técnico e ser presidente do Brasil, aqui no Brasil, equivalem à mesma coisa, né? Qual que é a importância, então, já falando um pouquinho disso, de ser técnico na sua visão para a sociedade? Olha, eu acho que, assim, tem um quê de liderança, né? Tem um quê de liderança que às vezes falta um pouco, tem faltado, eu vejo que tem faltado um pouco para a gente, né? Inclusive, e esse exemplo de liderança a gente vê, né? Bernardinho, né? O próprio Felipão, alguns outros técnicos do Brasil aí também que são exemplos de liderança, né? E hoje em dia eu acho que a gente tem um certo problema com isso. A gente tem o nosso técnico aqui de Guarapuava, que é o Baiano, né? Eu não sei se você lembra dele, que era hoje ele é técnico de novo. Ele foi o técnico campeão em 2010, 2014 Sim. e tal. Que é, assim, um exemplo de liderança, né? E, assim, para a sociedade, cara, isso mostra que parece que tem alguém que tá capitaneando o barco, né? Sabe? Parece que isso deixa o pessoal mais seguro, assim, né? Quanto a uma liderança, né? E as pessoas, elas precisam ser lideradas, né? A gente precisa ser liderado, não tem jeito. É difícil alguém se governar sozinho, né? Mesmo que o cara seja um líder, precisa de mais líderes. Eu acho que principalmente por isso, né? Mas dentro do esporte, o técnico, o treinador, o técnico, ele é assim, ele muda a vida de uma pessoa, cara. Ah, não, sim. Né? Assim como um professor, né? Por isso que eu acho justo chamar o técnico, o treinador de professor, né, cara? Porque ele muda a vida de uma pessoa. Você ter um determinado treinador lá, e daí você passar um ano, né? Um ano ou mais, né? Junto com aquele treinador, você muda completamente a tua visão, né? Até a educação, muda a tua autoestima, muda muita coisa, né? Eu terminei hoje até uma série do Netflix, fazer a propaganda do Netflix aqui, do time do Michael Jordan, né, da década de 90, e tinha um treinador que era o Phil Jackson, Sim. Do Chicago Bulls, né, já li o livro, já tinha lido o livro dele e tal, algumas técnicas dele eu tentei aplicar, né, técnica de meditação e tal, mas assim, o cara é um exemplo de uma pessoa que virou um líder, né, e ele liderava os melhores da época, né, os caras com personalidade mais diferente uma da outra, e então ele é referência, eu acho que principalmente disso, né, cara, essa liderança aí que as pessoas, elas buscam, né, as pessoas buscam ser lideradas, né, parece não, eu acho que é isso mesmo, então isso é importante aí para a sociedade, e para os atletas, então nem se fala, muda completamente a vida de um atleta. Legal, professor. Eu vou encerrando aqui com você. Agora tá gravadinho. Opa! Eu queria muito agradecer sua participação. É algo que os alunos têm pedido bastante. A área esportiva. E nada mais é realmente isso, inspiração, é um símbolo, é um sonho. E muitos entram na educação física para quê? Para jogar, porque jogava bola. Sim, e querendo ou não, é a nossa raiz, o nosso sangue. Claro que a gente tem inúmeras profissões, são mais ou menos 80 profissões dentro da área de educação física, mas querendo ou não, técnico, jogador de futebol são uma das áreas que a gente atua com mais frequência. Professor, agradeço muito a sua participação. Valeu, eu que agradeço a vocês.
Com certeza eu vou levar os alunos para conhecerem o CAD, né? Claro. E ver um treino, né? Bom, ótimo. Pode ir lá, sim. Pode participar, não tem problema. É uma coisa que eu tenho brigado, né? E é para o pessoal participar mesmo, né? O pessoal do Unicentro, o pessoal da Guaracá. Então, precisa fazer estágio e tal, né? Isso a gente está bem aberto, né? Fiquem à vontade. Obrigado, professor. Pessoal, valeu. Até mais. Aquele abraço.